Meus caros amigos, colegas, senhores e senhoras, irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 30 de janeiro de 2022. Inicio, como sempre, orando com vocês e quero fazê-lo hoje lembrando a oração que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Permita-me pedir a sua atenção. Hoje o assunto é meramente jurídico, uma orientação que eu quero passar a todas as pessoas que venham a assistir esse vídeo. Eu gostaria que ficassem bem informados a relação que existe entre a Covid e a lei. Isto porque fomos procurados por professores da rede pública que, tendo recebido uma notificação tal como essa, e nós já tivemos aqui em nosso escritório essa semana pelo menos 5 professores que vieram pedir a nós uma orientação sobre o que fazer, porque a diretoria da escola, obedecendo à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pedem a eles que apresentem o comprovante de vacinação agora, quando se iniciam as aulas, sob pena de serem proibidos de adentrarem ao recinto de seu trabalho, e a ausência por falta de vacinação serão descontados seus dias de trabalho em seus salários, sendo essas faltas consideradas injustificadas. Em defesa desses professores e também em defesa de tantos outros funcionários públicos que estarão passando pelo mesmo funil, é que nós queremos dar a orientação a seguir. As notificações, elas estão sendo fundamentadas nos decretos e comunicados e resoluções, e numa delas tem mencionado lá o decreto 66241 de 2022 do Estado de São Paulo, um comunicado UCRH número 01/2022, comunicado CGRH sem número, uma resolução SEDUC 1/2021 e uma resolução SEDUC 1/2022. E como se não bastasse, e agora voltado para os meus colegas advogados, para adentrarmos ao prédio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também do Tribunal Regional do Trabalho, temos que apresentar o comprovante de vacinação. E esta portaria 9.998 de 2021 foi editada pelo excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça. Porém, eu quero falar para os professores especialmente, porque em relação aos advogados, eles certamente saberão o que fazer. Para esses professores que nos procuraram, fizemos a contranotificação, pois ainda não foi instaurado o processo administrativo, apresentando as razões pelas quais não querem serem vacinados. Porém, eu quero, antes de mais nada, dizer a vocês o seguinte: que decreto
portarias, resoluções, não é lei. Comunicados, não é lei. E se não é lei, ela é apenas uma recomendação e que não pode exigir de nós o cumprimento. Nós fizemos a contranotificação e as razões que fundamentamos o ofício, nós o faremos também ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando chegar a nossa vez, digo, dos advogados de nosso escritório, Alonso Advogados. Eu quero dizer, antes de mais nada, a vocês o seguinte, que a vacina Covid-19, ela tem caráter experimental. Veja os senhores, eu estou aqui na minha mão com o relatório da Anvisa e que vocês poderão ler aqui bem claramente, olha, em caráter experimental. E ainda aqui numa das páginas deste relatório da Anvisa, nós lemos ali o seguinte: guia sobre os requisitos mínimos para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental da vacina Covid-19. Analisando esses documentos, nós observamos que ela tem um caráter experimental baseado na resolução da diretoria colegiada RDC número 444 de 10 de dezembro de 2020 e que estabeleceu o seguinte: estabelece a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas Covid-19 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus SARS-CoV-2. Muito bem. Como dissemos e reafirmamos, e não esqueçamos dessa palavra, caráter experimental. Eu estive já falando sobre isso a vocês no domingo anterior, porém o vídeo que nós postamos no nosso Facebook, ele foi baixado porque desobedeceu lá alguma ordem de alguém lá dentro e assim foi feito. Mas nesse relatório da Anvisa, ela faz constar ainda o seguinte: que trata-se de instrumento regulatório não normativo de caráter recomendatório e não vinculante, sendo, portanto, possível o uso de abordagens alternativas às proposições aqui dispostas. Então vejam vocês, a Anvisa, ela reconhece e está aqui nos seus documentos de que esta vacina está sendo aplicada na população como um experimento. Em 34 dias de análise de documentos, a Anvisa foi quase que forçada a dar uma autorização para que essa vacina entrasse no mercado. E eu quero dizer a vocês, repetir o que eu disse no vídeo anterior,
que eu já estudei muito sobre isto, e quando vai se fazer o experimento de um determinado medicamento, inicialmente eles começam lá no ratinho para ver a sua reação, depois num coelho, num gato, num animal um pouco maior, num cachorro, e aí depois então vai para o primata, que é aquele animal que mais se assemelha com o homem, e depois de 2 anos, naquele primata deu certo. Aí então, eles aplicam no ser humano. E assim mesmo, aqueles humanos que vão tomar essa medicação, eles são voluntários. Eles não estão obrigados a se submeter a um experimento. E aqueles que voluntariamente querem fazê-lo, 100 pessoas, 200 pessoas, 500, 1000 pessoas devidamente selecionadas e que manifestaram voluntariamente a vontade de se servir de experimento. Aí então sim, eles irão fazer o experimento, e se depois de 2 anos desse grupo todo houver uma aprovação grande e acertos, essa medicação passa a ser aplicada na população. A partir dessa data, eu digo, a partir de 2020, quando a Anvisa fez esta autorização para experimentar do povo brasileiro esta vacina, essas vacinas todas, nenhuma lei foi sancionada obrigando a população a aceitar ser vacinada pela Anvisa. Restou muito claro que se trata de experimentos e que referidos documentos emitidos pela Anvisa são regulatório, não normativo, de caráter recomendatório e não vinculante. Há uma diferença entre recomendar e vincular. Vincular pode obrigar, ou pode significar obrigar. Uma recomendação eu posso aceitar ou não. Também não fazem parte do PNI, Programa Nacional de Imunização, constante da Lei número 6259 ou 6.259 do ano de 1975, que estabelece em seu artigo 3º que, aspas, cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Nenhuma nota, nenhuma decisão foi tomada pelo ministro da Saúde ou uma lei sancionada pelo presidente da República que tornasse obrigatório que todos nós tomássemos essa vacina. Todavia, a campanha de mobilização, ela faz parte, sim, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. E até o presente momento, o Ministério da Saúde não obrigou a ninguém que vacinasse. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 6.587, o ministro
Ricardo Lewandowski deixou bem consignado que, abro aspas, a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre à recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes. E ainda tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, que venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. E continua Sua Excelência o Ministro: respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E que sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente, e tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Fecho aspas. Meus amigos, conforme se verifica a recusa em participar do experimento, principalmente porque entendemos que, por ser facultativa, participa do programa de experimentação quem deseja, e não uma imposição conforme estão a exigir. Para participar de um programa científico experimental, é preciso que quem participe tenha ampla informação sobre a eficácia, a segurança e contraindicações. No entanto, a Secretaria da Educação de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o presente momento, não trouxe absolutamente nenhuma informação, orientação, acompanhamento para obrigar que seja feita a imunização em rebanho da forma como vem acontecendo, e também não são órgãos competentes para fazerem experimentação, entendendo até que os agentes públicos estão prevaricando em sua função. Diante desse fato, essas autoridades coatoras incorrem em erro grave, desobedecendo determinação judicial federal, impondo a vacinação e restringindo os profissionais em seu trabalho. Também nesta mesma esteira de raciocínio, decisão do Supremo Tribunal Federal, do digno ministro, ressalta que a vacinação deve observar que respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. E que digne-se ressaltar que todos eles estão
elencados no artigo 5º da Constituição Federal, quais sejam: artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, nos termos já afirmados. E que a Constituição, ela traz ali no artigo 5º o rol de nossos direitos. Quero frisar que o direito à vida é um direito fundamental. É dever de cada ser humano zelar por ela, assim como o direito à liberdade, escolher ou não ser vacinado, e ainda a segurança, na medida em que o fabricante não assume os riscos advindos da vacina e o Estado também não assumiu tal responsabilidade, razão não assiste à obrigatoriedade. Esta obrigatoriedade é absurda, mesmo que o Estado assuma o risco, os danos advindos da vacina, mas mesmo assim seria obrigatório o consentimento do profissional. Ainda seguindo o mesmo raciocínio, continuando das garantias individuais da pessoa humana, vemos no inciso 2º do artigo 5º da Carta Magna o seguinte: inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, em que pese a responsabilidade dos diretores da escola, do secretário da educação, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há previsão legal federal para a obrigatoriedade da vacinação. Todavia, quando recebemos um documento dessa natureza, como receberam esses professores, nós o vemos um documento com veemente coação, com ameaça de sanção, qual seja, abro aspas, não poderá ingressar no seu local de serviço, fecho aspas. Resta provado veemente abuso de autoridade, onde o agente público ou agente pública incorre nos crimes previstos nos artigos 30 e 33 da Lei 13.869 de 2019, que rezam o seguinte: artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena: detenção de 1 a 4 anos. E o artigo 33 assim informa: exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena:
detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fecha aspas. Portanto, a persistir a autoridade em seu intento, está ela incorrendo nos crimes acima previstos. Também, no mesmo Códex Legal, qual seja o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, assim determina: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Em que pese todos os argumentos evasivos trazidos pela mídia, frise-se que tal situação tem trazido um desgaste emocional enorme, ao ponto de levar as pessoas a um quadro psicológico de angústia e de sofrimento. Somando-se a essa campanha absurda, às vésperas desses profissionais voltarem ao trabalho, participar das reuniões preparatórias para o ano letivo, todavia, agora encontra-se esse empecilho ilegal, injustificado, piorando ainda mais a situação emocional e psicológica desses profissionais, trazendo um sentimento verdadeiramente de pânico. O fato de impedir a entrada do profissional, quer professor, advogado ou outro funcionário público, trará certamente prejuízos econômicos incalculáveis, violando a vida desse profissional, violando sua privacidade e a sua intimidade, qual seja, se é ou não vacinado. Caso tal determinação venha a persistir, culminará em pedido de danos morais a ser suportado pela autoridade coatora, com fulcro no inciso 5 e 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que assim está escrito. Inciso 5º: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E o inciso 10: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Também não pode o Estado, de forma alguma, impor à pessoa um experimento por ter convicções diferentes sobre a campanha experimental de vacinação Covid-19. Se não, vejamos, na Constituição Federal, no inciso 8º do artigo 5º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Portanto, meus amigos, decretos,
resoluções, portarias não são leis e são passíveis, sim, de não serem atendidas com base nos artigos acima mencionados, sob pena da autoridade coatora responder criminalmente pelos crimes acima mencionados, também somados aos que abaixo estão descritos no Código Penal, qual seja, crime de constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E ainda o Código Penal prevê o crime de ameaça no artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. E ainda o crime de perseguição, ainda no artigo 147, letra A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Portanto, a gestora ou gestor público incorrem em todos esses crimes, caso continuem persistindo. Frise-se que incorre em concurso material e formal, portanto, deverá responder à somatória de todas as penas dos crimes ora cometidos. Finalizando, temos no estado de São Paulo a lei número 10.241, está aqui, de 17 de março de 1999, mais conhecida como Lei Mário Covas, e que não foi revogada, e textualmente, entre inúmeras condições, ela destaca: artigo 2º, letra L, inciso 7. Tem o direito, o paciente, a pessoa humana, consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, com a adequada informação, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem neles realizados. E ainda, no inciso 21, ele diz que, sem estar previamente informado quanto ao tratamento proposto for experimental ou fizer parte de pesquisa, posso recusar-me a participar. Esta lei ainda está em vigor. E ela sobrepõe a todos os decretos
resoluções, portarias, comunicados que foram citados lá na frente. Diante do acima exposto, meus amigos, o Estado não está acima do cidadão, mas sim foi por ele constituído. O Estado é constituído pelo cidadão e os seus governantes são eleitos por esses cidadãos. Portanto, os governantes, eles são servidores pagos por nós. E nessa condição deve prevalecer a vontade do cidadão, pois o que está em jogo é a vida do cidadão. Vida esta que existe uma só neste mundo. Se perdê-la, o Estado continuará, mas esta vida não viverá aqui mais neste mundo, e nem esse corpo sobreviverá, porque em pouco tempo ele vira pó. O Estado não pode sobrepor-se à vontade do cidadão, ainda mais quando está em risco a vida do cidadão. Espero que tenham entendido. Se houver alguma dúvida, temos no YouTube, se não derrubarem, o canal Alonso Advogados Brasil e também o canal Alonso Advogados Mensagem para a Alma. E lá vocês têm o e-mail pelos quais podem se comunicar conosco. Este é o posicionamento do escritório Alonso Advogados. E diga-se em passante, não somos os únicos a pensarmos dessa forma. Temos muitos colegas que comungam do mesmo pensamento. Afirmo mais uma vez, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, somos a favor do tratamento precoce e continuar esse tratamento mesmo depois de escapar da Covid. Não somos a favor da vacinação, nem dos adultos, e muito menos das crianças. É bom que as autoridades revejam suas diretrizes, porque senão, aguardem e verão a enxurrada de ações que virão contra a União e o Estado pelos que morreram pela Covid e pelos que ficaram com sequelas após vacinarem-se. Como advogado, como cidadão, peço que reflitam sobre isto e que Deus possa falar a cada um de vocês que ouviu essa palavra e que entendam que o medo é o nosso maior inimigo. Não tenham medo de nada. Deixo as palavras de Jesus para aquietar os seus corações. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Jesus falando. Eu vou, mas eu venho
para vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27 e 28. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.